Fala galera, nossa aula de hoje é sobre senos e cossenos de ângulos obtusos. Nessa aula a gente vai ver como a gente realiza cálculo com ângulos obtusos para trabalhar trigonometria. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças. Sejam muito bem-vindos à aula. Então olha só, senos e cossenos de ângulos obtusos. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um ângulo obtuso. O ângulo obtuso, na sua essência, ele vai ser o quê? Eu vou tomar como referência aqui que o ângulo vai ser o ângulo X. Ele é um ângulo que, olha só, ele está para o lado da abertura do sinal quando eu comparo com o lado esquerdo, tá? Então, esse ângulo ele é maior do que 90, como ele está para o lado da ponta aqui, ele é menor que 180, tá? Então, o ângulo é maior que 90, menor do que 180. Todo ângulo que é maior do que 90, menor do que 180, a gente considera ele ângulo obtuso, tá? E aí, para isso, a gente vai ver algumas técnicas que a gente vai utilizar para fazer cálculos com ângulos obtusos, trabalhando com seno e cosseno. Vamos lá. Então, o que eu preciso entender antes da gente começar com esses cálculos? O seno de 90 graus, que vai ser igual a 1, e o cosseno de 90, que é igual a 0, tá? Porque a gente vai trabalhar agora os valores de 90 para cima, tá? Então, lembra que na aula anterior a gente trabalhou lá com os ângulos notáveis, ângulos de 30, 45, 60. Geralmente, quando não são ângulos notáveis, você vai ter ali um valor de 1 até 89 graus para você trabalhar na tabela de razões trigonométricas, tá? Aí daqui para frente a gente vai trabalhar agora de 90 para cima. A gente vai ver como que a gente vai fazer. Para seno e cosseno é um pouquinho diferente, apesar de ser muito parecidas as fórmulas, mas é um pouquinho diferente o processo. O que eu preciso saber? O seno de um ângulo obtuso ele vai ser igual ao suplemento desse ângulo. O que quer dizer suplemento? Vamos lá. O que são ângulos suplementares? Ângulos suplementares são dois ângulos que, quando somados, o resultado vai dar 180 graus. Tá? Então, quando eu falo do suplemento de um ângulo, é quanto falta para completar 180. É basicamente isso. Por isso, o nosso cálculo do seno de um ângulo obtuso ele vai ser igual a seno de 180 menos esse ângulo que foi dado. Então, a fórmula vai ser toda vez essa. 180 menos o ângulo que foi dado, você vai ter o seno ali. Esse processo que a gente faz é para a gente reduzir esse ângulo obtuso para um ângulo agudo. Seria, no caso do círculo trigonométrico, a gente reduzir para o primeiro quadrante. Mas círculo trigonométrico é um assunto para outra aula, a gente vai ver isso em uma outra aula. Então, de forma básica, o que eu preciso entender aqui? Que eu vou só fazer 180 menos o ângulo obtuso que foi dado, e aí eu vou calcular o seno dele. Vai ser basicamente isso. No caso do cosseno de um ângulo obtuso, o valor dele vai ser oposto ao suplemento do ângulo. De novo, vamos lembrar que vamos entender, né? Suplemento é o valor que falta para completar 180, ok? Quando eu falo oposto, quer dizer que eu vou ter o sinal trocado, o sinal oposto. Então, a única coisa que vai mudar, claro, além do valor de seno e cosseno, de uma fórmula para outra, observa o seguinte, que no seno de um ângulo obtuso vai ser seno de 180 menos esse ângulo. No cosseno de um ângulo obtuso é menos o cosseno de 180 menos esse ângulo que foi dado. Então, não esquece sinal de menos, porque ele vai fazer muita diferença nos cálculos que a gente vai ter mais para frente, que a gente vai utilizar, tá? E aí, a partir daqui, a gente consegue já resolver alguns exemplos. Vamos lá, primeiro exemplo. A gente vai calcular seno de 120. Quanto é que dá o seno de 120? Seno de 120, a gente vai fazer seno, olha só, seno de 120, ele vai ser igual ao seno de 180 menos 120. É basicamente isso, o cálculo que a gente tem para fazer. Seno de 180 menos 120. Ou seja, esse seno de 120 graus, ele vai ser igual ao seno de 180 menos 120, 60 graus. Ou seja, só preciso pegar na tabela de ângulos notáveis quanto é o seno de 60. Vai ser o mesmo valor que o seno de 120. O seno de 120 graus, então, ele vai ser igual. Quanto é que é o seno de 60? Você vai na tabela de ângulos notáveis, pega o valor e coloca aqui. Ah, professor, não sei o seno de 60. Se você não assistiu a aula de razões trigonométricas, volta lá, assiste a aula de razões trigonométricas, que lá a gente faz a montagem da tabela de ângulos notáveis para você conseguir responder isso daqui. Tá? Então, olha só, o seno de 60 ele vai ser raiz de 3 sobre 2. Pronto. Ou seja, o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Aqui a gente resolveu quanto é o seno de 120. Vamos para o segundo exemplo. Cosseno de 120. Cosseno de 120 graus vai ser, olha só, menos cosseno de 180 menos 120. Não esquece sinal de menos, tá? Porque vai fazer toda a diferença. Ou seja, o cosseno de 120 graus ele vai ser igual ao menos cosseno de... Aí eu vou fazer a subtração. Ó, 180 menos 120, 60 graus. Ou seja, menos cosseno de 60. Vou repetir aqui. Cosseno de 120 graus, então, ele vai ser igual. Repete o sinal de menos e verifica na tabela de ângulos notáveis
quanto é o cosseno de 60. O cosseno de 60 vai ser 1 sobre 2, tá? 1 meio, ou seja, o resultado do cosseno de 120 é menos 1 meio. Pronto. Aqui a gente conseguiu descobrir. Galera, então dessa forma, a gente utilizando as fórmulas para ângulos obtusos, trabalhando seno e cosseno, a gente consegue descobrir o valor com o qual a gente está trabalhando e a gente consegue fazer outras operações. Para que isso aqui vai servir para a gente? Para quando a gente estiver trabalhando com triângulos que não são triângulos retângulos. E essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!